Então, pessoal, de novo aqui com vocês, o professor Eurípides, e aí a gente vai entender como que funciona, né, a nossa língua como um produto cultural. Galera, quando fala produto cultural, nós temos que entender que existem regiões, países, tá, que tem a sua forma, né, de falar, a sua forma como digitar, escrever, tá certo? Então, isso aí também é uma forma de informar para vocês que a população, a riqueza da população está no modo como ela se expressa, como que ela fala, tá certo? Então, é o produto cultural daquela região, daquele país ou do continente, tranquilo, né? Então, vamos ver aqui de novo, olha eu aí, hein, que chique. Temos aí, galera, três aspectos, nesse caso, são diferenças internas, né? No aspecto geográfico, a gente vai pegar aqui como, por exemplo, nosso país, né, o Brasil, nós temos a diatópicas. O que é isso, professor? Diatópicas, galera, significa as regiões, né? Qual é o falar, qual é a expressividade, tá certo? A gente não pode também ter aquele aspecto de preconceito, né? Só porque um fala diferente de você ou fala semelhante ao outro e você vai tecer uma crítica? Não, o Brasil é continental, né, galera? O Brasil é imenso, então cada região aí tem a sua particularidade, tá bom? É o que nós chamamos de diatópicas. Tranquilo, né, galera? Então vamos ver aqui continuando. Nós temos agora também, galera, o nível social. Então, pode ser um nível social técnico, um nível social de grupos, aquele que você está ali, né, falando aquela gíria e tal. E também temos um grupo muito profissional, né? Eu coloquei aqui a imagem como sendo jornalística, outra aqui a parte do médico. Nós temos aí o nível sociocultural, ou seja, se você teve essa instrução na escola e você galgou aí uma universidade, um curso técnico, você adquiriu novos conhecimentos, tá certo? Isso aí nós temos esse aspecto dessa diferença. Então, a primeira lá foi regional, essa aqui o nível sociocultural, tá certo, galera? E aí nós temos o estilo, né? Aí ele vai entrar na gíria também, professor? Também pode entrar na gíria, tá certo? Então você tá lá vendo o nome, né? Tá ligado? O que mais ele vai aparecer? Se liga. São momentos que você vai estar utilizando o modo de falar, o modo de se expressar, tá bom? Isso aí também tá nos três aspectos. Tranquilo, né, galera? Então vamos seguindo aqui com a linguagem formal e informal. O que é a linguagem informal, galera? Ou seja, é o uso da oralidade, né, daquela conversa, constantes das regras, sem uso constante das regras gramaticais, né? Às vezes você fala assim, você viu ele? Você fala, você viu ele? Tá certo? Ou você pode dizer assim, traga para mim, você fala, traz para mim, tá vendo? Então é um tópico formal, só que você tem que prestar bastante atenção nesse tópico, nesse tópico informal, que você não pode transferir isso para a linha formal na hora que você vai escrever um documento oficial, vai fazer uma redação. Professor, mas se eu estiver digitando WhatsApp, inbox, tal, pode também. Você pode fazer isso. Agora, professor, e se eu escrever do modo na oralidade lá no meu Facebook e tal? Olha, nada contra, né? Mas é que você vai estar demonstrando um certo conhecimento na hora que você escreve. Então você tem que ficar sempre esperto e atento a essa informalidade, tá bom? Continuando aí, nós temos o formal, né? O que é isso, pessoal? Ele vai preservar, né? Ele vai respeitar a norma culta da nossa língua portuguesa, ou seja, as regras. Qual que é a lei que rege isso? É a nossa gramática, tá certo? Então, lá na nossa gramática tem a regrinha contextual, substantivo, adjetivo, aquilo que você vai expressar, aquilo que você vai escrever, que você vai digitar, vai colocar no papel, entendeu? E aí você vai estar, ou seja, você vai ter que entender como que você vai expressar isso. Professor, quando eu vou fazer uma redação, me dá um branco. Eu não consigo iniciar essa redação. Olha só que coisa interessante. Nós primeiro a gente aprende a falar para depois começar a escrever. E a nossa mente ela pensa muito mais rápido na hora que você está escrevendo, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. E nesse momento
Você pode ver aqui a imagem, o encarte, né? É a hora que mostra como é que está o seu conhecimento relacionado à formalidade. Será que você está preparado para fazer um concurso? Será que você está preparado para escrever um texto? Será que você está preparado para expressar na escrita? E aí, como é que faz? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, galera, na hora que você for expressar no papel. Até o professor aqui de vocês, o professor Eurípides, precisa de recorrer aí ao dicionário, né? Recorrer à contextualidade, o modo formal, porque na língua portuguesa ela é muito ampla, pessoal, muito ampla mesmo. E aí acarreta nos enganos e nos erros. Tranquilo? Então isso aqui você precisa colocar na sua cabeça. Informalidade, você vai usar a oralidade, uma conversa, não vai usar constantemente as regras gramaticais. Na formalidade não tem jeito. Se você for fazer uma redação oficial, o que é uma redação oficial? Um memorando, um ofício, um texto argumentativo, tá certo? Uma narrativa. Então você precisa, ter esse conhecimento. E nada disso de fazer o que esse rapazinho aqui está escrevendo, né? Aí, professora, e os brod, tudo tipo assim, não estamos achando maneira as paradinhas do New Português. Então fica complicado, né? Nem a professora está entendendo essa comunicação. Está faltando essa comunicação, tá bom? Dentro da linguagem formal, você tem a imagem informal e a formal. A pessoa, às vezes, o que acontece? Só para você contextualizar essa imagem. A informalidade, você está mais à vontade, né? Se é um cara de negócio, um homem de negócio, tá certo? Só que ali você está utilizando o seu aparelho eletrônico, você está na sua informalidade vestido ali, né? Tranquilo, trabalhando online e tal. Ou às vezes você vai encontrar alguém num determinado local onde tem as pessoas se encontrando, num barzinho, no shopping, ali você pode até fechar um negócio e tal, dentro da sua informalidade. E o lado formal, geralmente ele está ligado muito àquela particularidade profissional, né? Ou aquela particularidade que você tem que mostrar os seus conhecimentos, você tem que se apresentar, é o seu currículo de entrada, tá certo? Então, as duas formas, está correto, professor? Dentro da contextualização, formal e informal, sim. O que você não pode é começar a misturar as duas. Achar que uma pode entrar, digamos assim, no espaço da outra. Tá certo? Aí a gente vai entrar aqui num aspecto da linguagem, né? Nem sempre quer dizer que a informalidade deva sofrer perseguições. Por quê, professor? É simples, pessoal. Porque a situação, nesse caso, ela pode mudar, né? As regras podem, assim, pode deixar de existir e geralmente aquilo que eu expliquei para você, no local. Então, essa formalidade ela pode deixar de existir no espaço social, né? Igual eu acabei de falar para você, no local, no shopping, no espaço de convivência, pode ser no âmbito familiar, até no meio profissional de vocês ali conversando, né? Sem ter o preconceito linguístico, tá bom? O que é o preconceito linguístico? Ah, tudo bem, nós vamos verificar isso aí para vocês agora mesmo. Então, vamos lá. E aí, você tem essa imagem aqui, né? Olha só o aspecto formal da professora. Escreva na lousa a palavra ética. O garotinho vai lá, olha, né? Professora, roubaram aí o giz, tá vendo? Olha o aspecto da respeitabilidade da escrita da professora e observa a forma na oralidade como o menino se expressou. Os dois estão coerentes, estão corretos? Estão, sem problema nenhum. E nesse caso aqui, pessoal, a gente vai entrar no que tange ao preconceito linguístico. O que é isso, cara? Você tem preconceito com a regionalidade do pessoal do Ceará, do pessoal do Sul, do Centro-Oeste, do Leste, do Oeste. Tá? O Brasil é amplo, já falei isso aí para vocês. Você não deve ter esse preconceito, né? Você tem que respeitar as diferenças locais. E aí o cidadão chega no médico, olha lá que legal, e expressa tudo aquilo que ele está tendo, né, de dor, de incômodo na sua doença, e ele começa a abrir uma comunicação com o médico. O médico, ele fica assim meio que desesperado, né? Eu não estou entendendo o que esse senhor está dizendo, como é que faz e tal. Vocês notaram? Então, esse preconceito linguístico é que a gente não pode ter. Nós temos que respeitar esse espaço, tá bom? Respeitar. Agora, o que você não pode
antecipar esse julgamento e começar a questionar se essa pessoa não sabe escrever, se essa pessoa não sabe conversar. Ela sabe, tá? Ao estilo dela, ao meio dela, a parte regional dela. Agora que você não pode misturar o aspecto formal com o informal, que eu já disse aqui. Se esta pessoa do quadrinho segundo aqui, ó, né, que está lá com o médico, ela não tem consciência, ela não tem esse conhecimento adquirido na escola, tá certo? Então, significa dizer que ela não vai conseguir expressar isso no papel, tá? Não vai conseguir expressar isso no papel. Mas você também não pode chegar aí e começar a jogar tijoladas e dizer que a pessoa não entende nada, não fala nada. Lembra que eu falei com relação à adaptabilidade? Então, nós também temos que adaptar a pessoa que está chegando conosco aqui, tá? Que está conversando com a gente naquele momento, tá bom? E dentro desse aspecto formal e informal, olha o Brasil. Olha quantas palavras, né? Olha quanta coisa bonita nós temos aqui. O norte, o sul, o centro-oeste, o sudeste aqui. Olha quantas palavras, tá certo? Que nós entendemos se nós estivermos aonde? Naquela região, naquele lugar. Então, o que acontece com isso? Nós devemos respeitar as diferenças no falar, sem criticar, ou seja, ter aquele preconceito linguístico. Tá bom? Você tem que respeitar. Agora, na hora que você for colocar isso no papel, vai entrar a parte formal. É aquilo ali que você tem que fixar aquela ideia, tá certo? E aí você tem lá no norte, né? Como é que eu falar do norte? Você tem lá a palavrinha aperrear. O que é isso, professor? Encher o saco, né? Urubuzar significa você fazer você prevê alguma coisa, a impressão... Lembra daquele filme? Que você prevê os fatos futuros, alguma coisa que pode ser positiva ou negativa, né? Aí você tem o falar do sul, tá certo? Trilegal, tchê, olha lá, bastante, né? Olha como é que ele coloca essa palavra para você. Borracha, o que é isso, né? Nem eu sabia, viu, galera? É o tal do bêbado, né? Borracha deve ser porque, será que leva tanta trombada assim? Não sei, né? E aí nós temos o centro do Brasil, né? Vai englobar toda aquela parte central nossa ali. E aí você tem o ai, né? Como? Aí você tem de pareia ou parelha, juntos ali. Geralmente o pessoal do Goiás também costuma falar muito esse falar popular, né? Regional. Então olha só que legal, pessoal. Olha quanta riqueza você tem aí para aprender, né? Então nós estamos dizendo aqui a princípio do modo informal, do norte, do sul, do centro do Brasil ali, que você já conhece, tá? E todas essas palavras que você está vendo aí no nosso vídeo. Viu que interessante? Então nós temos que respeitar a parte informal, né? Aquela condição das diferenças no falar sem o preconceito, tá bom? E aí a gente enquadra isso aí no tal do preconceito linguístico, né? Julgar alguém porque fala diferente? Uai, não tem como, né, galera? Não existe isso. Continuando aqui, você tem que sempre se ater ao seguinte: é importante você aproximar do leigo, ou é importante você, que tem mais conhecimento, aproximar do leigo. Por quê? Você é um cara que já teve a sua instrução, está na escola. O que você precisa fazer? Todas as palavras que às vezes o seu cérebro já está tão acostumado a lidar com aquilo, com a cultura que você adquiriu, com a instrução que você adquiriu, nem sempre será a mesma que a pessoa naquela parte da região vai conseguir compreender isso, tá bom? Então você precisa se aproximar, você precisa compreender, entender o que está sendo dito naquele momento. Geralmente as pessoas ouvem um determinado pronunciamento, vai muito ao pé da letra, né? Muito na literalidade, a pessoa muito literal ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra daquele negócio? O que pode ser não é, o que é não pode ser. Aí você entra nas regrinhas que você vai estar utilizando, tá certo? Você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Um exemplo aqui, né, o Chico Bento, tão famoso, e o coleguinha dele, né, que veio lá da cidade, desconhece como é que funciona aí a parte bucólica, né, o meio rural. Tá bom, galera? Continuando aqui, vamos lá. E aí, aplicando o modo correto da formalidade. Então, nós vamos entrar aqui agora naquele método, né? No modo correto da formalidade. E aí você tem a formalidade e a informalidade, tá
tá bom? Do lado esquerdo aqui você tem ali, né? Informalmente se diz e formalmente se pede. Olha lá. Apesar da dificuldade que ele passou, conseguiu aprovação. Ou, apesar da dificuldade, por que ele passou, né? Qual foi o motivo dessa dificuldade? Viu como é que muda como você vai escrever? Fui e voltei de casa em 1 hora. Será que você voltou de casa ou de carro? Fica meio esquisito, né? Fica meio ambíguo. Eu entrei dentro da minha casa e comecei a dirigir ela e cheguei em 1 hora. Olha lá. Fui a casa e voltei de lá. De onde? Em 1 hora. Aquele moço que não sei o nome me entregou a chave. Bom, aqui dá aquele aspecto também de ambiguidade. Não sei se aquele moço entregou você para a chave ou se a chave foi entregue a você, né? Olha lá como é que fica o aspecto. Aquele moço cujo nome não sei. Ó, então você já levou ao antecedente quem que é a pessoa lá, né? Que é a dona da chave, tá vendo? Outra aqui, ó, foi feito a experiência. Olha como é que fica na formalidade. Foi feita. Porque aqui, olha lá, foi feito a experiência, não está combinando com o gênero aqui não, né? Foi feita o quê? A experiência. A experiência é feminino, tá bom, pessoal? Olha o próximo. O jogo que assistimos ganhou de goleada. O jogo de quê? Ou o quê? A que assistimos. Tá certo? Ó, o jogo que assistimos ganhou de goleada. Aí tem que saber quem ganhou de goleada, né? Pra você não ficar para trás, tá bom? Próximo que você tem. Sua ausência não implica em falta grave. Olha como é que escreve lá, galera. Sua ausência não implica falta grave. Se já está implicando, implica alguma coisa. Então já está dizendo lá, implica o quê? A falta grave. Agora você fala, sua ausência não implica em falta. Fica meio esquisito dentro daquela colocação, tá bom? O próximo aqui, ó. Quero que venha na minha casa. Ou, olha a formalidade, quero que venha a minha casa. Olha o acraseado. Quem vai a algum lugar, né? Então, observa que ele já tem ali uma preparação, uma preposição, né? Está dizendo a mais o a, vira a crase do a, né? Quero que venha à minha casa. Agora você fala assim, quero que venha na minha casa. A gente fica também dentro daquela ambiguidade, né? Não sei se você está lá dentro, se você está fora, como é que funciona isso, tá bom? Continuando aqui, aquela perguntinha básica, né, galera? Olha lá, questão de concurso. O grupo em que as duas palavras estão grafadas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Ele não te perguntou se é ortografia, não te perguntou quanto a acentuação, não te perguntou nada, viu? Ele te deixou aqui ao léu. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, está relacionado aqui à ortografia, né? Se escreve com S, se escreve com Z. Então, está vendo muito aquela parte da pronúncia, né? Da fonética, está muito ligado a isso. Então, como é que se aplica isso do modo da formalidade? Qual desses aqui você acha que está correto? Então, vamos lá. Alguns segundinhos. Muito bem. Quem disse represa com S, paralisia com S, acertou. Basta você buscar lá, ó, querosene, né? Olha lá, burguesia, pesquisa, improviso. Será que é com Z? O que você acha? Então, a questão correta, dentro da norma padrão, né? Dessa parte formal, se você fosse colocar e fosse escrever, represa, paralisia, tá correto. Então, as duas têm a letra S aí. Tá certo, galerinha? Opa, tem uma interrogação aqui. O que será isso, hein? Escrever de forma coerente é passar uma informação, uma mensagem. Rapaz, quem trabalha aí na área médica, quem trabalha na área de enfermagem, né? Se depara muito com esse tipo de escrita aqui, ó. Então, quando você observa essa escrita, às vezes eu brinco muito, né? Quando a gente pega algumas redações de alguns alunos, eu falo assim, rapaz, eu vou ter que mandar lá pro farmacêutico, né? Para ele dar uma olhada aqui, porque só ele para traduzir isso aqui, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai escrever.
Então, essa aqui é uma forma completamente lógica. De repente, você passa aí um medicamento, né, a fórmula do medicamento errado, a pessoa não consegue entender, às vezes os nomes são muito parecidos, você bate o olho, você faz assim, nossa senhora, isso aqui é isso. Aí, de repente, você vai tomar e não é. Não é verdade? Você vai tomar aquela medicação e não é. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora que for escrever. Hoje em dia, pessoal, está usando muito a parte da imprimir, né? Uma receita, imprimir uma solicitação, é muito melhor. Eu não tenho muito dessa de ficar escrevendo, não, professor. Não, eu gosto de escrever. Então, se você gosta de escrever, principalmente, tem que escrever de uma forma coerente, né? Em que essas informações, essa mensagem, ela tem que chegar naquele que vai ler, porque senão não tem como. Já pensou? Fica complicado isso aqui. Então, essa aqui é a forma errada. Não deixe isso acontecer, viu, galera? Não deixe isso acontecer. Próximo aqui, ó, você tem lá um uso de marcador conversacional. E geralmente a pessoa começa, a letra é bonita, né? Tranquila, linda. Só que muitas das vezes, quando você vai fazer uma redação, você evita de colocar a parte da oralidade e tem que escrever de uma forma correta, né? Aqui você observa, pessoal, que lá embaixo tem uma marcação da palavrinha fez, né? Não colocou nem fez, colocou fez. A letra está bonita, tá certo? Ó, a letra está bonita. Olha aquela outra palavrinha ali, ó. Tá um lixo, bem no meio ali, né? Faltou acento e tal. Então, foi detectado esse marcador conversacional. O que é isso? Colocou um pouco da oralidade ali, né? É um textozinho, a letra tá bem, legal, né? Quando sair, cadê o acento ali? Tem que ter uma entonação. De casa deixei meu quarto que tem as paredes rosas, né? Bem bagunçado. Minhas roupas de malhar ficaram em cima da cama, meus tênis ficaram jogados no chão, viu? Então ele vai bem, de repente ele começa a ficar ruim, tá bom? Então aqui isso é uma forma de marcador conversacional. Olha só, não é de conversão, é questão de você conversar. Você colocou isso aqui dentro do papel, né? Não tem como. Então, outra aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele já colocou um pouco de gíria, né? Quando se entra no meu quarto, logo se vê a cama, a televisão, guarda-roupa, e em cima da minha cama, muita bagunça, roupa em cima, chapinha e onde fica a televisão, tá vendo? Ele fica repetindo ali, tipo aquelas músicas chicletes, né, que fica na cabeça da gente, muitos livros, vários livros, os da escola, os de poemas, gibi, etc. Raramente meu quarto está arrumado, mas sempre, olha, ele está colocando aqui, não é o mas, né, a conjunção, ele está colocando para somar, mas sempre, né, ou seja, será que é contínuo? Está acontecendo sempre isso aí? Ou ele está querendo falar alguma coisa com relação à conjunção mas, né? Mas sempre que dá, limpo, ó, então ainda está se opondo a alguma coisa anterior, tá vendo que coisa interessante? Então ele já está falando que arruma. Então, pessoal, isso aqui você tem que evitar, tá certo? E lá embaixo ele colocou o kkkk, viu? Esse kkkk aí tem uma expressão que ela é usada muito aonde? Nos meios eletrônicos, que está enquadrado nesse aspecto da gíria também, WhatsApp, inbox, ou quando você vai conversar aí com as pessoas, tá certo? Via o seu Facebook e tal. Tranquilo? Então, evitar, né? Só que você tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui, galera, olha lá, o uso da escrita fonética. Lembra que eu falei para vocês sobre a parte fonética? Então, do jeito que você fala, você vai escrever? Nem sempre, né? Então, livro, aí você tem aqui, ó, bolsa com cedilha, né? Eu não sei, sem um par de tênis, olha lá, aqui ó, 2 e 3, fico, né, roupa, fico, tá vendo? Maquiagem, aí eu não sei se aqui, o que é isso aqui, lico ou lixo, não sei, né? Eu não sei qual que é o nome que tá colocando ali, então vocês percebem como que é complicado na hora que você pega um texto para ler, que existe essa mistura. Agora, imagina você dentro das suas responsabilidades, como é que você faz, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, galera. Então,
fica aqui a primeira parte da nossa aula. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção agora numa correção. Como é que é feita uma correção de uma redação? Tranquilo? Bora lá. Então, galera, agora a gente vai buscar aqui com vocês, né, como é que faz essa parte toda da redação, da correção. Então, nós temos aqui, por exemplo, um tema da nossa redação de 2003, né? Então, aqui está dizendo o seguinte: se recentemente o novo reitor da UFRJ, Luiz Teixeira, disse que pretende extinguir o vestibular e substituí-lo por um sistema que avalie o estudante durante a sua vida escolar. Segundo ele, o vestibular não é o melhor meio de aferir a capacidade de um aluno e, além disso, os jovens de baixa renda acabam prejudicados pelo sistema vigente. Então, ele está pedindo aqui, né, para você elaborar um texto dissertativo, galera. Então, vamos lá, né? Aqui diz o seguinte: o que precisa ser mudado? Aí você tem aqui um contexto aqui rapidinho, só para que vocês possam entender como é que é feita essa parte da correção dessa redação aqui, ó. Logo no título aqui, pessoal, o que precisa ser mudado, você poderia alterar e colocar o que deve ser mudado, né? O sentido da obrigação disso aqui, tá certo? E logo aqui que eu havia dito para vocês com relação prejudica quem? Prejudica os jovens, tá bom? Vamos seguindo aqui, de baixa renda. E aí, logo de cara aqui, ele já traz para vocês o seguinte, mas é importante ressaltar que dificuldade de tais estudantes em ingressar em faculdades, porque em faculdades está meio esquisito. Você poderia ter colocado em instituições, né? Porque faculdades existem milhares aí, tá certo? E logo aqui embaixo, vamos lá, cujas vagas são mais disputadas, principalmente em federais. Ficou muito vago isso aqui, ficou esquisito, galera. Você poderia ter colocado universidades estaduais e federais, beleza? Se deve às notas que estes tiram em tais, esse tal de tiram em tais. Sugestão, né? Obtém nas provas, geralmente muito baixas. Vocês estão vendo que vai ser dada essa correção e automaticamente o seu ouvido costuma estar doendo ali, né? Vocês observam que ele colocou ali um hífenzinho, né? Geralmente muito baixas, e que nesse hífenzinho, pessoal, você tem que tirar isso daqui, não havia necessidade, bastaria só manter aquela opção lá, tá? O travessão tentou isolar sem necessidade. Ou seja, a oração ficou sozinha, mas ficou meio esquisita. Olha lá. Se deve às notas que estes obtêm nas provas. Ponto, não precisa. O que você vai colocar ali? Geralmente muito baixas. Não importa se ele tirou nota alta, nota baixa, né? Não havia essa necessidade. Continuando aqui, com base nisso, o que ele esqueceu de colocar ali, hein? Uma vírgula, né? Com base nisso, vírgula, ó, com base nisso. Aí você vai explicar, né? Base nisso, o que é base nisso? Senão fica assim, ó, com base nisso fica, com base nisso fica. Estranho, né? Continuando aqui, claro que eu excluí jovens de baixa renda, é a falta de acesso a uma educação de qualidade e que? Qualidade e que? Ficou meio esquisito, né? Poderia ter colocado um ponto final aqui, ó. Baixa renda é a falta de acesso a uma educação de qualidade. Ponto. Aí você segue, né? Alunos de colégios públicos, tá vendo ali? Faltou colocar uma vírgula também, né? Colocar uma vírgula não, faltou ele tirar essa vírgula, tá? Antes do pronome relativo cuja, tá vendo lá? Tem um pronome ali, ó. Aí ficaria assim, ó, qualidades, ponto. Alunos de colégios públicos cujas, tá? Então, se tem um pronomezinho ali, você tem tirar essa vírgula aqui, tá certo? Aí seguimos lá, né? São iguais às de alunos. As de alunos, aí ele já tem também uma vírgula que ele colocou. E aqui esse as, né? As de alunos. Sempre fica meio esquisito. Poderia colocar assim, ó. Cujas notas são iguais às... Tá vendo? As
iguais a quem? Olha lá, do que é isso aqui? Referente a quê? Tá bom? E aqui você vai tirar também a vírgula. Ó, as de alunos de colégios privados, tá vendo? Ó, tira a vírgula, ó, tira a vírgula. De colégios privados dificilmente adquiriram. Adquirir o que será, hein? Ou dificilmente terão adquirido os mesmos conhecimentos desses. Portanto, está certo aqui, se fosse utilizado o sistema de avaliação baseado no desempenho do aluno durante sua vida escolar, seria necessário, esquisitos aqui, hein? Tudo junto. Olha lá. Então, mete uma vírgula ali, se apaga aquela parte, seria necessário também, coloca logo, ó. Também seria necessário criar um sistema que avaliasse o desempenho das escolas, o que acarretaria novamente na inclusão. Esse na inclusão, galera, é uma preposição que vai ligar dois termos aqui. Então, não deveria estar aí, né? Tá certo? Que acarretaria novamente exclusão de alunos. Então, vai acarretar o quê? A exclusão de alunos de colégios públicos, tá bom? Continuando aqui, ó, o vestibular, por outro lado, permite a esses jovens estudar para adquirir os conhecimentos que não obtiveram na escola, dando uma oportunidade deles ingressarem. Esse negócio, dando uma oportunidade deles ingressarem, você poderia colocar dando-lhes, né? Dá a quem aí, né? Para quem que você vai dar essa oportunidade? Dando-lhes, dando a eles, né? De ingressar, ó, dando-lhes uma oportunidade de ingressar na faculdade. Quer dizer, olha assim, dando uma oportunidade deles ingressarem. Olha só, deles ingressarem. Fica meio esquisito isso aqui, né? Então vamos continuar aqui, galera. Se tem algo que precisa ser mudado, se tem, né? Por que se tem algo? Então, poderia trocar para o existir, né? Se há algo que precisa ser mudado, se existe algo que precisa ser mudado, não. Olha lá, esse precisa ser mudado. Ficou meio esquisito quando a gente começou a ler, tá certo? Deve ser mudado. Olha lá, se existe algo que deve ser mudado, tá certo? Não é o método de avaliação, e sim a qualidade. Ó, tirar as duas vírgulas, né? Não há necessidade, você tira as duas vírgulas, aí tem um termo que está juntando um outro que está anterior a ele, não há essa necessidade. É a qualidade do ensino em. Ensino em? Então, o que acontece esse ensino em? Então, vamos lá, né? A qualidade do ensino, sobretudo em colégios públicos. Aí fica até melhor, né? Então, galera, tá aqui uma leve correção rápida, só para que vocês possam entender, né? Como é que é feito isso na hora que você vai fazer a sua redação. Pessoal, é leitura, 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 leitura. Você nunca vai chegar a 100% perfeito, sempre vai ficar faltando alguma coisinha, porque às vezes você vai estar sob pressão, um pouco de estresse, tá bom? Como é que ficaria essa redação aqui, ó? É comum ouvir a afirmação de que o vestibular prejudica os jovens de baixa renda. A dificuldade de tais estudantes em ingressar em instituições cujas vagas são mais disputadas, principalmente universidades estaduais e federais, se deve à formação escolar deficitária que tiveram na rede pública de ensino. Ó, deu uma melhorada aqui, né? Essa introdução ficou ótima. O fator de exclusão de jovens de baixa renda é a dificuldade de acesso a uma educação de qualidade. Alunos de colégios públicos cujas notas são iguais às de alunos de colégios privados dificilmente terão adquirido o mesmo nível de conhecimento destes. Portanto, se fosse utilizado o sistema de avaliação baseado no desempenho do aluno durante sua vida escolar, também seria necessário criar um sistema que avaliasse o desempenho das escolas, o que acarretaria novamente a exclusão de alunos de colégios públicos. O vestibular, por outro lado, permite a esses jovens estudar para adquirir os conhecimentos que não obtiveram na escola, dando-lhes dando oportunidade a quem, pessoal? A eles, né, os alunos, uma oportunidade de ingressar na faculdade.
Se existe algo que deve ser melhorado, não é o método de avaliação, mas, olha ali, ó, olha o mas ali, a conjunção, a qualidade do ensino, sobretudo em colégios públicos. Tranquilo? Então vocês viram aqui, galera, que houve, né, um conserto, tá certo? Por isso que é bom você fazer o seu rascunho e aí você vai tirando aquelas coisas que estão na borda, né? Quando corta a mão da gente, então você precisa dar uma parada nas bordas ali para ficar bem macio, que a sua redação fique limpa. Tranquilo? Então, isso aqui foi de aspecto rápido, para que você pudesse entender essa redação aqui no final. Ela está bem formal. Observa que não tem palavras difíceis aqui. Se você tem um hábito de leitura, você consegue entender o que está sendo dito, né? Olha só. Então, fez aquela limpeza na redação, tranquilo. Você conseguiu compreender, retirar do texto realmente o que está sendo dito ali. E aí, sua redação ficou boa. Tranquilo, pessoal? Então, vai um abração aqui do professor Eurípedes. Até mais.